E aí, Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu sou Caio Braz e a gente vai falar sobre muitas coisas aqui. O vídeo de hoje é um vídeo super legal que eu acho que serve para pessoas que trabalham em qualquer indústria. E eu queria falar muito sobre criatividade. Como é que a gente pode ser mais criativo no nosso dia a dia, nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso estudo, enfim. Geralmente eu faço muitos vídeos falando de moda, mas eu também gosto de falar sobre outros assuntos, então eu resolvi falar sobre isso. Antes de mais nada, eu queria muito pedir para você se inscrever nesse canal aqui, porque a gente tem uma meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Estamos mais ou menos em 30 no momento que eu estou gravando esse vídeo, então eu preciso da sua ajuda. Se você gostar desse vídeo, dá um like, posta esse vídeo no seu Facebook, tagueia seus amigos, compartilha com os seus amigos, vamos levar essa informação adiante. O motivo pelo qual eu escolhi fazer esse vídeo com esse tema é porque eu acho que a criatividade é o skill que é mais importante hoje em dia, seja qual for a sua indústria, seja qual for o seu sonho, seja qual for a sua vontade de trabalho, porque eu tenho a sensação que tudo já foi feito e acho que a gente compartilha disso junto, né? É muito difícil você criar coisas novas, então a gente precisa ser criativo o tempo inteiro pra gente encontrar soluções que não sejam caras e que sejam realmente criativas para solucionar os nossos problemas. Então, vamos falar sobre criatividade. Eu me baseei muito em um livro chamado Still Like an Artist, ou seja, Hobby como um artista. Esse livro é um best-seller no mundo inteiro, foi traduzido já para todas as línguas e ele é muito legal porque ele te ensina, te dá essas ferramentas que podem te ajudar a chegar num lugar mais criativo. Então eu li esse livro super rápido, eu recomendo a todos que comprem e eu acabei fazendo meio que um resuminho aqui das coisas que eu achei mais importantes que eu li nesse livro para compartilhar com vocês. A primeira coisa de todas, eu acho assim, que atrapalha muito o processo criativo da gente, é que muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente precisa fazer uma coisa que é muito disruptiva, muito criativa, ultra interessante, e isso é muito difícil, porque como a gente sabe, a maioria das coisas que estão no alcance mais civil, né, e eu não tô falando muito de tecnologia, embora a galera de tecnologia vá se identificar com esse vídeo, já tenha sido inventado. É muito difícil a gente reinventar a roda. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar essa expectativa de reinventar a roda e de criar alguma coisa que seja altamente inovadora. Eu acho que a inovação ela é exatamente em encontrar pequenos nichos e pequenas diferenças em coisas que já estão acontecendo, e essa pequena diferença é o que vai te fazer acontecer. Então primeiro, né, porque muitas vezes a gente tem ideias e fala assim, ai não, isso aqui não é novo o suficiente, isso aqui não é bom o suficiente, mas muitas vezes se você fizer isso, o que pode vir de muito criativo é o seu olhar sobre um determinado assunto. Tem assuntos que já foram falados por todas as pessoas, falando-se de comunicação. Mas se o seu olhar for diferente, isso já pode ser muito criativo e muito inovador. E aí quando você assume para dentro de você que você não precisa ser 100% criativo, e esse livro fala muito sobre roubar arte, que não é roubar, é você se inspirar em outros artistas ou em outros comunicadores ou em qualquer que seja a sua profissão, nas pessoas que são referência para você no seu mercado. Quando você assume que você não precisa ser 100% uma pessoa que vai criar algo do zero, você já se livra dessa pressão e aí o processo flui muito mais, porque o processo criativo ele é muito baseado em referências. E é muito importante você ter dentro de si um mapa de referências, as pessoas que são nitidamente as pessoas que te inspiram e você se inspirar no trabalho dessas pessoas. E quando eu falo arte pode ser tudo, tá? Pode ser literatura, cinema, teatro, artes plásticas, artes visuais. Então, se você ama uma pessoa, ama o trabalho de uma pessoa e aspira que o seu trabalho tenha algum ponto de contato com aquela pessoa, você tem que tentar traçar qual é a árvore genealógica daquela pessoa. Por exemplo, Madonna. Quem são as pessoas que inspiraram na árvore genealógica de Madonna? Quem é a mãe de Madonna? Quem seria a mulher que ela mais se inspirou, que ela gostaria de ser igual? Quem seria o homem que ela mais se inspirou, que tem os valores e os sentimentos e a linguagem que ela gostaria de usar? Então é muito importante tentar traçar assim. Eu tenho isso muito claro com os meus ídolos, eu não vou falar quais são, não adianta pedir, porque eu gosto de manter isso um pouco secreto. Mas eu comecei a pesquisar sobre essas pessoas e ver quem eram as pessoas que ou trabalhavam com elas na criação dos seus projetos ou simplesmente que elas já tinham citado em entrevistas, que eram pessoas que lhes inspiravam. É muito importante às vezes a gente parar quando tiver um tempo livre para fazer uma pesquisa mais profunda sobre quem são os nossos ícones e quem são os nossos ídolos. O Google é o seu pastor, sim, e a Wikipedia a sua pastora.
tá tudo lá, gente. Tá tudo lá mesmo. E é muito importante ser criativo. E aí já vem também desse papo de processo criativo, de criatividade, nas palavras-chave, porque tudo aquilo que... A palavra-chave óbvia que você deveria estar pesquisando, ela já é pesquisada por todas as pessoas. Então você precisa começar a pesquisar através de palavras-chave que são associadas com esse tema para chegar em resultados diferentes. Quando a gente está falando de pesquisa, seja de tendência, seja de comportamento, seja de qualquer coisa, não existe uma linha de chegada, né? A gente sabe muito bem que a gente não tá, quem é criativo, não está indo atrás exatamente de uma resposta, mas está indo atrás de mais uma pergunta. Toda pesquisa que a gente faz, ela tem que criar uma próxima pergunta que a gente não consegue responder e a gente continua nesse fluxo o tempo inteiro, porque esse é o fluxo de informação e esse é o fluxo de aprendizagem de 2016. Né? A gente não vai conseguir encontrar respostas nesse mundo com excesso de informação. Não existe mais uma linha de chegada. Então é muito importante a gente ter esse direcionamento no nosso trabalho, das nossas pesquisas, de não querer encontrar respostas, mas sim que o resultado das pesquisas consiga criar dentro de você perguntas mais inteligentes, que aí você começa a crescer, meu jovem. Agora, outro papo que é muito importante é a nossa relação com o mundo físico, a relação com os livros e com as revistas. A internet é uma ferramenta muito poderosa, mas livros e revistas ainda costumam ter ângulos diferentes da internet e uma profundidade que a internet na maioria das vezes não é capaz de dar, porque coisas que são muito profundas na internet não geram muito clique. Então acabam que essas instituições que têm um olhar mais apurado de pesquisa e tal, ou custam muito caro, ou acabam não sobrevivendo no mercado publicitário. Então você tem que ter uma relação muito forte com revistas e livros que sirvam como base para você. Revistas que são muito interessantes nesse mundo de comportamento, de criatividade, de economia criativa são Fast Company, ID e Monocle. Eu amo essas três revistas porque elas ajudam a criar um olhar global muito rápido, sim, e insights interessantes sobre o que está acontecendo no mundo. Agora, quando a gente está falando de processo criativo, para pensar se você tem algum ritual de processo criativo. É importante começar a criar esse tipo de ritual. Eu ritualizo muito o meu processo criativo e antigamente eu tinha um certo apego a riscar, a rasgar, a cortar referências de revistas e de livros, e hoje em dia eu não tenho mais. Porque depois de um tempo que você começa a acumular todas essas coisas físicas, primeiro você não começa mais a ter espaço para deixar isso em canto nenhum. E a gente acaba se apegando a coisas que talvez não tenham valor. Uma revista armazenada tem valor? Não, mas talvez se aquela matéria que você gostou mais e que vai realmente te ajudar a criar um insight criativo, por que você deveria se apegar à revista como um todo e não cortar aquele extrato e pregar na sua parede ou colocar na sua pasta de referências? Isso é muito importante. Todo mundo tem que ter uma pasta de referências, todo mundo tem que ter um arquivo, tem que ter um lugar onde você possa acessar com toda facilidade, diariamente, o tempo inteiro, e que te lembre sempre daquele projeto, daquele insight, daquele ângulo. E uma coisa que é muito recorrente com a história de processo criativo é que tem muita gente que fala assim, cara, eu não tô pronto ainda, eu não posso fazer isso ainda, acho que eu ainda preciso amadurecer como pessoa. Eu discordo completamente. E eu acho que o grande barato do processo criativo é você amadurecer durante ele. Por quê? Se você tem um monte de ideias que você enfia numa gaveta, você enche essa gaveta de papel, mas você não enche essa gaveta de dinheiro, meu amor. E principalmente, além do dinheiro, é encher de trabalho realmente que faça um impacto sobre as pessoas, que consiga influenciar as pessoas dentro da mensagem que você quer passar. Eu trabalho muito com o diretor de fotografia, que é o Pablo, e ele fala que eu sou ótimo executor. E tem pessoas que trabalham com o mundo criativo que acham isso uma grande ofensa, como se fosse excludente você ser um bom executor e como se significasse que você não fosse um bom criativo. Mas é porque eu acho que o processo criativo, ele precisa ter um estopim, ele precisa ter uma ação e um desejo de finalidade, de chegar em algum lugar. E o que é mais legal é, no meio do caminho, você ir se conhecendo e se percebendo e amadurecendo. Tem muita gente que fica só estudando. E como o mundo do estudo não tem fim, isso é a maior verdade do mundo, se você não colocar um ponto e vírgula na história, pelo menos, para começar a realmente executar aquilo que a sua mente está criando,
Você não vai conseguir chegar num lugar. Então para de, imaginar que é algo impossível e começa a fazer. E no meio do caminho você vai ver o quanto você, no começo você pensava que a Terra era azul e hoje em dia você acha que a Terra tem 50 tons de azul. Então é muito legal você perceber essa evolução dentro de si e isso é o grande barato do processo criativo. Tem um termo que ele usa no livro que também é muito interessante, que se chama Síndrome do Impostor. A Síndrome do Impostor, ela acontece praticamente em todas as pessoas do mundo. Tem momentos na nossa vida que a gente acha realmente que a gente é fraco, que a gente não é bom o suficiente. E a gente precisa perder essa lógica urgente. Urgentemente. A vida é realmente uma escada, é um trabalho de formiguinha. Tem um exemplo até muito bom de uma pessoa que subiu numa velocidade muito avassaladora, que é uma coisa altamente preocupante, e depois ficou lá em cima meio que sem saber o que fazer. E eu vou até usar uma referência de cultura pop para ilustrar isso, e é uma pessoa que depois deu um turnaround na vida, desceu o tom e agora tá super ajustada. Para pensar em um ícone pop que fez isso nos últimos, 6 anos de história. Lady Gaga. A Lady Gaga, ela chegou em 2009, 2008, com uma surra de referências a cada clipe, a cada música, a cada momento. Ela era um personagem diferente, cada vez mais criativo, cada vez mais disruptivo. Ela trabalhou numa velocidade tão veloz, ela não saía de casa sem pensar num look incrível, sem pensar numa história incrível. Ela mal acostumou a mídia a sempre esperar que ela tivesse uma postura altamente contemporânea e ela acabou viciando errado todo mundo, porque é humanamente impossível você ser o tempo inteiro daquele jeito. Mas é muito interessante a maneira como ela voltou, porque eu acho que isso é muito nítido para quem trabalha com esse tipo de análise, perceber que ela foi numa velocidade muito rápida e que ela precisava simplesmente baixar o tom, porque como se a internet exigisse que a gente tivesse sempre essa velocidade de porrada, e ficou muito difícil para ela. Agora ela já está trabalhando em outras áreas, trabalhando como atriz, como cantora. Ela voltou e voltou super bem e tirou um pouco daquele aspecto um pouco weird, né? Um pouco diferentona demais. E tá bombando, gente. Oscar, Globo de Ouro, tudo, porque baixou. É mais ou menos isso, gente. Esse é o resumo do livro. Esse é o resumo do livro com os meus insights. E assim, uma coisa muito particular que eu sinto o tempo inteiro quando eu tô criando coisas e trabalhando é que a real é que ninguém tem 100% certeza do que está fazendo. Porque quando a gente trabalha com criatividade, a gente não está trabalhando com matemática, né? 2 mais 2 pode ser 5. Então, isso serve muito pra gente não se punir durante esse processo. E o mais importante do que a linha de chegada realmente é o quanto você cresce desse meio do caminho. Pensem nisso. Isso é uma coisa que eu tenho valorizado muito. A gente está criando uma próxima série aqui pro YouTube, cujo tema eu não posso falar. E aí a gente fala assim, cara, a gente não vai fazer as coisas na pressa dessa vez. A gente quer fazer uma coisa bem feita. Então vamos ritualizar o nosso processo criativo. Então a gente marca reuniões nas casas dos nossos amigos para só ficar vendo filme, só para ficar estudando muito, aproveitando mesmo e crescendo nesse processo e com um prazo, uma linha de chegada que a gente tem que fazer uma entrega, que é quando vai sair essa série nova, que vocês vão ver, se Deus quiser, muito, muito perto, e isso está sendo muito enriquecedor. Então chame seus amigos, fale sobre esse assunto, fale sobre suas ideias, não guarde as ideias dentro de você, porque elas vão sair pelo seu cocô, meu filho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já me sinto inspirado a fazer novas coisas, porque eu amo falar sobre esse assunto, eu acho isso super legal. E eu queria muito que alguém tivesse me falado isso quando eu tinha 18 anos. Queria. Então se você tem 18 anos, amigo, eu estou sendo essa pessoa que está levando essa informação pra você. Então olha, que legal! Compartilhem, deem like, deem share e principalmente comentem aqui embaixo sobre o processo criativo de vocês, o que é que vocês estão planejando, quais são as dificuldades e se esse vídeo motivou vocês a chegar em algum lugar diferente. Grande beijo, surra de conteúdo, epa!